Oi, oi pessoal, tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, tudo frio, deu uma esfriada aqui no Rio Grande do Sul nos últimos dias, mas tudo bem. Para quem tá chegando por aqui, seja bem-vindo no canal. Para quem já tá por aqui há mais tempo, não é novidade nenhuma que eu sou apaixonada por terror e, portanto, hoje eu resolvi mostrar para vocês quais são os meus livros da Dark Side Books e da editora Wish. Bora lá? Seguindo aqui a minha saga, arrumando a estante, e agora eu vou arrumar os da editora Wish da Dark Side ali embaixo, nesse espacinho ali. Daí eu vou mostrando pra vocês já quais são os que eu tenho, tá? Quando eu conheci a editora Wish, eu acho que foi 2019 ou 2020, ela era uma editora independente que fazia todas as suas edições pelo Catarse e vendia depois no site deles, eu acho, e tem alguma coisa na Amazon. Há alguns anos, a editora Wish, ela passou a fazer parte do catálogo da Dark Side Books. Pelo que eu entendi, me corrijam se eu estiver errada, as meninas continuam fazendo a sua curadoria e publicando as suas obras. Eu vi que elas têm também ainda no Catarse para publicação assim coletiva. E é muito legal porque a obra que você participa lá no Catarse, ela vem com o teu nome. Eu tenho várias que eu participei e a maioria dos que eu tenho deles, na verdade, são os que eu participei lá no Catarse, do financiamento coletivo, e depois eu recebi a minha cópia. Eu acho que são livros muito bem preparados, sabe? Eles são bonitos e eles vêm sempre com material extra, o que eu acho super joia. E a diagramação, tudo assim, eu não tenho o que reclamar. Eu tenho esse aqui que foi, eu acho que foi o primeiro delas que eu comprei, que é o Mary Stuart, do Alexandre Dumas. Então aqui a gente vai ter uma biografia meio romanceada da Mary Stuart da Escócia. Mas é muito bom, sabe? Ele foca bastante na questão das primas, que a Mary Stuart era prima da Elizabeth. E ele dá uma romanceada numa relação que não foi tão boa, né? Pois a Elizabeth acabou sendo a rainha que ordenou a morte da Mary Stuart, e a Mary Stuart ficou prisioneira dela durante muito tempo quando foi pedir ajuda. Então foi um bafafá histórico bem pesado, mas vale super a pena, tá? Eu gostei bastante, assim, pra quem quer ter uma noção. Eu tenho também delas, deixa eu pegar aqui, A Dança na Floresta, que eu participei também lá no Catarse. Essa eu não li ainda, mas é uma história de... é fantasia. Mas esse eu ainda não li. Aí nós temos... qual mais? Aqui, esse aqui eu participei, eu já li, eu amo. Que eles trouxeram para nós a Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça. Eu amei essa história. Vem outras histórias também do Washington Irving. E tá todo marcado, porque eu já li, já fiz resenha aqui pro canal, inclusive. É muito legal. Eu não sei se não é a única edição que nós temos, porque eles trouxeram... foi em 2020... e ele foi feito em 1820, se não me engano, elas fizeram pelo aniversário da obra. Mas tem a venda na Amazon e na Dark Side também, se alguém tiver interesse, tá? Vale super a pena. Eu tenho também esse aqui, o Natal dos Fantasmas, que eu adoro história de Natal, de terror, sabe? Eu sou bem louca, eu gosto.
E no Natal eu sempre gosto de ter um livro assim para ler umas histórias mais de terror, assim, mais fantasmagóricas. Eu tenho daí esse de contos que eles fazem, que é maravilhoso. Eu tenho o Contos de Fadas, que é essa edição vermelhinha. Aí eu tenho o Contos de Fadas Asiáticos, que é essa aqui. Eu tenho o Conto de Fadas Nórdicos, que é o azul. E o Conto de Fadas Celtas, que elas fizeram essas coletâneas. Depois eu tenho dois, que um tá aqui comigo, o outro não tá, eu acho que eu emprestei. Que é a Carmila. Essa edição aqui elas fizeram, é da editora Wish com o Clepsidra. Daí tinha a Carmila e a Morta Apaixonada, que eu não sei se tá aqui em casa, eu não achei. Eu acho que eu emprestei. Mas eu fiz vídeo, tem aqui no canal também, vou deixar aqui embaixo na descrição, sobre as histórias de vampiro que surgiram no século XIX. Então tem a Carmila, nesse vídeo, né, eu falo sobre a Carmila, eu falo sobre a Morta Apaixonada, sobre o vampiro do Polidori, sobre o Drácula. Tem várias obras e ficou um vídeo bem interessante com bastante informação, tá? Eu vou deixar aqui no box. E da editora Wish, que eu participei também da campanha e foi, eu acho que é a obra que eu mais me orgulho de ter participado de uma campanha, que é o The Five. Esse livro aqui trata-se de uma pesquisa histórica feita pela historiadora Haley Rubenhold, que ela vai trazer a história das 5 mulheres que foram assassinadas pelo Jack the Ripper. A gente vai ter aqui essa volta à humanização dessas mulheres, sabe? Porque elas entraram para a história simplesmente como as prostitutas assassinadas pelo vilão. O vilão ganhou uma fama imensa, né? E elas entraram só com esse título, assim. E elas eram muito mais do que isso. E aqui a gente vai ter essa pesquisa descrevendo a vida dessas mulheres e o que levou elas a estarem numa situação de rua naquele momento em que elas foram assassinadas. A parte mais linda dessa pesquisa aqui é justamente trazer essa humanidade de volta para elas, sabe? Eu achei fantástico, achei incrível. É um baita livro e também é muito importante o contexto histórico que é narrado nesse livro para a gente entender que não era uma coisa muito fora do comum as mulheres estarem na rua naquele período, na era vitoriana, né? Em Londres. Era um período muito difícil, haviam várias casas, meio que albergues mesmo assim para as pessoas ficarem, e quando as pessoas não conseguiam chegar lá até um determinado momento porque estavam trabalhando durante o dia ou algo assim, ela vai nos falar aqui justamente dessa questão de que ou você trabalhava o dia inteiro para conseguir pagar um lugar para ficar naquela noite, ou às vezes você trabalhava, mas não conseguia o dinheiro, então tinha que acabar ficando na rua ou nessas casas de acolhimento. Vale super a pena essa leitura aqui, tá, pessoal? Se eu achar a Morta Apaixonada, eu mostro pra vocês, senão eu vou deixar a imagem por aqui, tá? Que é um outro livro muito legal também. E bora ver os da Dark Side agora. Já puxei todos os livros da Dark Side lá da outra estante pra cá, tá tudo aqui, ó. Agora vamos vendo. Eu vou começar pelos clássicos que eu tenho, que eu amo. Então, eu tenho 2 edições do Drácula. Uma eu comprei, essa aqui eu comprei, porque quando eles lançaram eu me apaixonei, eu achei ela maravilhosa. E o brinde dela, deixa eu ver onde é que eu coloquei aqui.
O brinde era uma estaca. E eu achei muito massa. Daí eu comprei esse aqui. E uma amiga minha que sabe que eu sou apaixonada pelo Drácula, me deu essa aqui, que é a edição que eles fizeram como uma réplica, né, da primeira edição da obra do Bram Stoker na Inglaterra. Depois do Drácula eu tenho os clássicos mesmo assim, né, que eu fui comprando. Eu peguei o Drácula, daí eu peguei o Dorian Gray. Eu acho que a Dark Side é a coleção que eu tenho, assim, de editora, a que eu mais li. Eu acho que, assim, a minoria dos livros que eu tenho deles, eu não li ainda, porque eu realmente gosto muito de ler terror. Então, eu tenho o Retrato de Dorian Gray, eu tenho o Frankenstein, a edição deles. Eu tenho o colecionador do John Fowles, que, cara, esse aqui foi tenso. Esse livro aqui foi muito tenso de ler, ele me deu uma angústia o tempo todo. Pra quem não sabe, aqui a gente vai ter a história de um homem que ele persegue uma moça e ele acaba ganhando na loteria, o que dá condições para ele poder sequestrar ela e manter ela em cativeiro. É muito forte, é muito mais do que isso a história, tá? Mas uma prévia, assim, da história, é bem o comecinho dela, é isso. Eu me senti, nossa, eu me senti muito claustrofóbica lendo esse livro aqui. Aí eu tenho a coleção deles, do Edgar Allan Poe. Cara, esse aqui, assim, ó, pra quem ainda não viu essa edição, eu vou mostrar pra vocês, porque ela é maravilhosa. Ela vem com... Olha isso aqui, que maravilha. Sem falar que o texto é bem bom, a tradução é bem boa. E nessa primeira aqui ela traz bastante nota de apoio, sabe? Ela traz bastante coisa extra, assim. E tem na frente e atrás. São 2 posters dele. Maravilhosa essa edição. Essa aqui é a... Eu acho que essa preta é a primeira e essa marrom é a segunda, tá? Mas assim, ó, eu amei essas edições. Tem bastante material de apoio mesmo, no primeiro, nesse da capa preta. Depois, gente, eu tenho aqui... esse eu não li, vou deixar pra depois. Eu tenho esses aqui do Ed e Lorraine Warren. Eu tenho os 3. E eu já li os 3. E assim, eu sei que é bem polêmico, assim, o fato de se eles realmente eram esses caçadores de paranormal, que muita gente alega que eles eram, enfim. Eu sei que tem toda essa história aí no meio, mas fato é que, como livro, para vocês pegarem isso aqui e ler, é um terrorzão mesmo, sabe? E se você imaginar que é baseado em fatos reais, fica mais tenso ainda. São os casos mais famosos deles. Eu não me lembro qual deles, assim, foi o que me deu mais arrepio agora, mas tem uma história aqui que é muito tensa. E todas são, mas tem uma que se sobressaiu. Mas vale super a pena para quem gosta de terror, essas leituras aqui, tá? Eu gostei, eu já li os 3 também. Esses que eu mostrei para vocês até agora, todos eu li. Depois eu tenho o Exorcismo, do Thomas Allen, que também, gente, meu Deus, que livro!
E lindas as edições, né? Eles têm... já ouvi falar que deixam... algumas traduções deixam a desejar. Tem erros no Drácula. Eu vi alguns erros, assim, de... Mas eu acho que é de digitação. Mas as edições são belíssimas, eu adoro. Depois eu tenho Psicose, clássico, maravilhoso. Aí eu tenho A Menina Submersa, que é um livro que eu não consegui ler inteiro. Eu achei uma leitura... não é que seja difícil, o tema que ela aborda e a forma como ele é narrado, para mim pegou pesado, porque a gente vai ter aqui a história de uma menina que tem esquizofrenia, contando a história, então... E a forma como ela vai te contando a história é aquele fluxo de consciência, e eu achei difícil, sabe? Porque na minha família eu tive uma pessoa com esquizofrenia e é um assunto que pesa, sabe? Então eu não consegui dar continuidade, não foi num bom momento pra mim, de qualquer maneira. Daí eu tenho o Amityville, que é aquela história clássica, né? Eu tenho esse aqui, do Lovecraft, que é o volume 1, se não me engano. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Medo Clássico, volume 1. Que tem diversos contos, tem diversas histórias, mas esse horror cósmico, assim, ele é um horror que eu tenho dificuldade. Não é o meu favorito, sabe? As histórias são muito boas, quem sou eu na fila do pão, né, pra falar. Mas, pra mim, ele se torna cansativo, sabe? Porque ele é longo e é um horror que, pra mim, ele é mais difícil, assim, de ler. Aí eu tenho esse aqui que é maravilhoso, que eu amo, que é o Vitorianas Macabras, que são diversos contos de mulheres escritos na era vitoriana. Aqui a gente vai ter um conto da Charlotte Brontë. Gente, são contos muito bons, assim, e todos com aquela aura bem vitoriana, assim, sabe? Porque foram escritos nessa época, mas eu amei. Eu super indico para quem quer ler conto, esse aqui é ótimo. Depois eu tenho aqui esse livro, o Lady Killers, manchou, ó, porque ficava no sol, uma outra estante que eu tinha, e acabou manchando aqui, ó, do ladinho. Mas esse aqui também é para conhecer a maldade, assim, de diversas mulheres que passaram na história. Esse aqui também é tenso. Cada história aqui que, meu Deus. Depois eu tenho esse aqui do Ghost Story, do Peter Straub. Eu li esse aqui e eu confesso que eu achei uma leitura lenta, eu achei um pouco arrastada. A história em si, eu gostei, mas eu acho que se prendeu em muita coisa, assim, que arrastou um pouco a história, sabe? Mas vale a pena, porque eu gostei da história, só eu achei realmente um pouco arrastada. Depois eu tenho... que eu até li esses tempos aí, e meio que também me deu uma decepcionadinha. Eu acho que eu tava com muita expectativa, que é o Demonologista, do Andrew Piper. Eu tenho 3 obras do Andrew Piper. Eu li o Demonologista e eu li A Criatura, que é meio uma... meio que um Frankenstein, assim, sabe? Ele quer criar uma criatura diferente, e esse já gostei mais, tá?
Faz tempo que eu li, assim, nem me lembro muita coisa, pra falar a verdade. Mas eu lembro, eu li esse aqui, eu acho que foi 2020, ou antes, mas eu gostei desse aqui. E nesse aqui, eu me decepcionei um pouco. E daí eu tenho um outro dele que eu não li ainda, tá na capinha ainda, tá fechado, que é Os Condenados. Esse eu ainda não li. Não li também esse aqui, que é o... Já digo pra vocês. Grimório das Bruxas. Esse aqui eu não li ainda. Perdão. Esse aqui também, eu só tenho esse, eu quero comprar o segundo, que é A Guerra que Salvou a Minha Vida. Eu não li ainda, eu quero comprar o segundo para ler os dois. Eu ganhei do meu marido esse aqui, o Dance of Thieves, mas eu não li ainda, não tenho o segundo também. E eu ganhei, não li ainda, esse aqui da Ilana Casoy, Casos de Família, que a gente vai ter o arquivo do Richthofen, desculpa, e o do caso Nardoni. Mas eu não li ainda também. E eu li essa coleção que tá faltando um aqui, que é da... Deixa eu ver qual é o primeiro aqui. É esse aqui. É o Rastro de Sangue, da Carrie Maniscalco. Que tem esse aqui, que é o Jack Stripador, o primeiro. Daí o segundo, que não tá aqui, que eu emprestei pra minha sogra, é o Drácula. É o Príncipe das Trevas, eu acho. Ou é só o Drácula? Eu não lembro o nome, mas eu vou deixar por aqui, tá? Pra vocês verem. Aí depois eles têm o... Não, é o Grande Houdini, que daí é conta a transição deles, né? Da Inglaterra para os Estados Unidos. E Holmes, o Maligno, que já é nos Estados Unidos. É uma série de romances, tá? Que eu achei muito fluido pra ler. Eu tava, tipo, numa ressaca mesmo, assim, não tava conseguindo pegar nada pra ler. Daí eu peguei essa série e desandou, assim, sabe? Só que é um romance meio não, é um romance adolescente. Então, ao mesmo tempo que ela traz assuntos, assim, que são interessantes e que tornam a leitura mais dinâmica, tem aquele romance mais adolescente ali no meio, sabe? Mas enfim, não é ruim, para quem quer ler, vale a pena. Não é assim, meu Deus, o melhor livro que eu li na minha vida, melhor coleção. Não é. Mas me tirou de uma ressaca. A escrita é bem boa. E o meu favorito é justamente o que não tá aqui, que é esse do Drácula, que é o segundo da série, que eu vou deixar por aqui e é o melhor. Se for ler algum, e ainda eu comecei a ler por ele, pra dizer a verdade. Eu vi aquele eu não sabia que era coleção nem nada, eu tava procurando um livro justamente para sair da ressaca e eu achei esse do Drácula na livraria até. E daí eu comprei e eu li, e daí enquanto eu tava lendo, é porque no caso do não sei o que, daí eu comecei do segundo ainda. Mas terminei de ler, daí fui pegar o primeiro e tinha levado uns spoilers já, mas nada que tirasse a graça de ler o primeiro, tá? Por hoje era isso, então. Esses são os meus livros da Dark Side. Agora eu vou arrumar ali na estante e daí eu mostro pra vocês como é que ficou, tá bom? Vou mostrar pra vocês, então, ficou assim. Agora, aqui na minha estante, aí eu vou ver os outros que eu tenho pra arrumar das outras editoras e conforme eu for arrumando, eu vou mostrando pra vocês, tá bom? Então, por hoje é isso. Obrigada por ficarem comigo até aqui, por participarem aqui comigo. Beijos e até a próxima. Tchau, tchau.